Amém. Jeremias 1:4 diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Nós conhecemos bem o chamado do profeta Jeremias. Conhecemos bem, mas sempre que estudarmos, vamos conhecer melhor ainda, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O mesmo texto falará de diferentes formas, tantas quantas vezes Deus o assim desejar. Observa, veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ora, o que Deus está dizendo? Ele, onisciente, conhecedor de todas as coisas, está dizendo: Jeremias, eu projetei para a sua vida isto. Este é o meu chamado na sua vida. Antes que você nascesse, eu já sabia que você ia nascer. E se você quer me servir, o plano é este. Se você não se enquadrar no meu plano, outro para você eu não tenho. Amém, irmãos? Porque Deus não aceita não como resposta. Muita gente tem dito não para Deus. Ah, mas Senhor, o meu emprego, o meu filho, o meu marido. Meu irmão, não vem com justificativa, porque Jesus já disse: aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, não estamos aqui para brincar, estamos aqui para falar sério, e muito sério, porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Nós sabemos e não queremos cair. Conhecemos a história de Saul, conhecemos a espada que não se apartou de Davi, conhecemos tudo isso, conhecemos historicamente a loucura de Salomão, conhecemos muito bem, e a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Nós também sabemos disso. Porém, nós sabemos: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Então, Jeremias, eu tenho um plano contigo. Quando você nem se entendia por gente, eu já houvera traçado esse plano. E o plano, Jeremias, ou você pega ou larga. Mas se você largar, outro eu não tenho contigo. Quer ver? E ele diz assim no 6: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus aceitou o argumento dele? Dizem os historiadores que ele tinha aqui 11, 12 anos, sei lá, era uma criança? Era. Mas uma criança dá uma resposta dessa? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ora, uma criança não dá uma resposta dessa? Isso não é frase organizada por uma criança. Deus não estava contando com a idade de Jeremias, Deus não estava contando com a estatura, com o porte físico. Deus estava contando com o entendimento de Jeremias. Entendimento a gente está vendo que ele tem de sobra.
Entendimento ele tem de sobra. E é isso que Deus está contando com ele. E Deus diz assim: não digas não passo de uma criança. Deus não aceita não como resposta. Aceitaria o não de Jeremias? Aceitaria. Mas Jeremias ia viver a vida dele moribundo lá, dia a dia. Se quisesse entrar na sinagoga, que entrasse. Ia levar a vidinha dele, que nem muitos de nós já levou. Amém? Levamos uma vidinha já. Um dia já levamos uma vidinha inútil, uma vidinha fúnebre, uma vidinha que não servia para nada. Nós já levamos essa vidinha dentro de igreja, de Bíblia na mão, comparecendo em todos os cultos, participando de reunião de oração, indo a evangelismo, pregando em tudo que é canto, e era uma vidinha. Por quê? Porque estava fora do plano de Deus. Fazia aqui, ó, na força do braço. Ah, está escrito ir por todo mundo, eu vou também. Nada, eu só posso ir quando Deus me manda. Não adianta, a obra de Deus não é feita no meu bom coração, é feita na ordem dele. O evangelho não é para os que são de bom coração, o evangelho é para aqueles que se submetem à palavra, à ordem de Deus. Se nós quisermos isso, Deus tem um plano conosco. Os meus sentimentos não interessam para Deus. Quando Ele me dá uma palavra, Ele dá segundo aquilo que Ele acha que eu tenho que suportar. Amém? Aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Ele não aceita não como resposta. Ele diz: mas o Senhor disse, não digas não passe de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás. Tudo quanto eu te mandar falarás. Acabou a história. O que é ministério? Ministério é ir aonde Deus manda e é falar o que Deus manda. Amém? Ministério é você fazer o que Deus manda. Deus te mandou fazer alguma coisa? Isso é um ministério. O que Deus te mandou fazer? Varrer o chão? Pregar no mundo todo? Não importa. O que Ele mandou é o ministério. É o que Ele tem contigo. Se Ele não mudar, permaneça naquilo para o qual Ele te mandou fazer. Se você não atentar para a questão de que ministério é simplesmente obedecer a Deus, você vai cair, você vai se machucar. Quantos pastores atrás do púlpito, como temos falado e dado testemunho para vocês, que a gente ouve o camarada pregar e diz assim: o que esse cara está fazendo atrás do púlpito? Tanta coisa ele poderia fazer tão bem feito, mas ali ele não poderia estar. Gente cantando que a gente diz assim: que essa pessoa está cantando com aquele microfone na mão? Tem tantas coisas que poderia fazer bem feita. Ministério é quando Deus te dá uma direção para servi-lo. A seara é do Senhor. Não adianta escolher o que eu vou fazer nessa seara. Não funciona. Deus não vai deixar eu na seara dele trabalhar no que eu acho, no que eu bem entendo. Eu tenho que me submeter ao dono da seara se ele quiser me recrutar e me dar uma oportunidade de trabalho. É que nem a empresa. Eu não posso entrar numa empresa e escolher aonde vou trabalhar. É o dono da empresa que determina se vai me permitir ou não. Mas muita gente lá fora se submete aos homens, mas quando vem para dentro da igreja, não se submete a Cristo. Porque não está vendo. Ah não, meu patrão, né? Eu estou vendo ele. Ih, o camarada tem uma cara feia, pode me mandar embora. Jesus não tem cara feia não, mas também manda embora. Não é assim que funciona? Claro que é assim que funciona. Aí ele vai dizer assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, por que Deus está dizendo esta palavra quando está falando de um ministério para Jeremias? Não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar. Significa que haveriam situações em que Jeremias temeria, naturalmente temeria, como homem temeria, como alguém que temesse pela sua própria vida, ele temeria. Deus, eu sou contigo para te livrar, significa que viriam situações de perigo,
de angústia, como nós, acompanhando a vida de Jeremias, vamos identificar essas angústias, essas aflições, esses tormentos que vieram sobre a vida de Jeremias, nós vamos identificar. Mas eu creio que aquilo que Jesus Cristo diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, também é o mesmo dito para Jeremias, a minha graça te basta, e é o mesmo dito para todos nós, a graça dele nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus está dizendo, Jeremias, vem coisa feia aí pela frente. Quando Deus levanta Ezequiel para pregar a mesma nação, diz assim, esse povo é um povo de dura cerviz. Ezequiel, eles não vão te dar ouvidos, porque eles não querem dar ouvidos a mim, mas mesmo assim vai lá e prega, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Porém vem Jesus e diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aí vira para a sua igreja e diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabe como é que você se chama, irmão? Eu vou dizer o seu nome, olha o seu nome, Jeremias. Olha o seu nome, Ezequiel. Olha o seu nome, Daniel. Olha o seu nome, José. Olha o seu nome, Moisés, Elias, Eliseu, perturbador de Israel. Esse é o seu nome. Quer esse nome? Ou você aceita esse nome ou vai viver sem nome no reino de Deus. Foi para isso que ele te chamou. O Espírito que esteve sobre todos esses homens é o mesmo Espírito que está sobre você. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas. Foi o que aconteceu com eles. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Foi o que aconteceu com eles. Proclamar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes. Aqui, ele está dizendo, não temas. Meu irmão, você já aprendeu a não temer pela sua própria vida? Quando você aprender a não temer pela sua própria vida e saber que Deus está contigo, Ele vai te colocar dentro da sala com aqueles que têm a fronte de pedra, mas a tua fronte será de diamante. Por que certas coisas ainda não aconteceram? Porque nós ainda não alcançamos o entendimento. As nossas horas de oração são poucas. As nossas horas de leitura bíblica são poucas. Nós temos ido pouco à fonte. Mas quando nós realmente pagarmos o preço, a obra acontece. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. E diz, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O que é isso aqui? Toque direto de Deus. O que é isso? Isso é ministério, revelação pessoal. Que palavras Deus botou na boca de Jeremias? Quem sabe era ele, não era os outros. Que palavra Deus botou no teu espírito? Quem sabe é você. Não engole elas não, bota elas para fora. Aleluia. Não engole não, não temas, o Senhor é contigo, não engole as palavras que Deus te deu não, porque Ele deu. Ele te deu um rolo de 66 livros poderosos. Não engole, irmão, põe para fora. Deus tem te chamado, não para agradar a homens, porque quem agrada a homem não é pregado na cruz. Quem agrada a homem não é jogado em calabouço. Quem agrada a homem não tem cabeça servida na bandeja. Quem agrada a homem não é crucificado. Quem agrada a homem não vai para a prisão. Quem agrada a homens não é discriminado. Mas aqueles que agradam a Deus não têm o mundo por amigos e amizade. João diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós não queremos isso. Revelação é pessoal. Você recebeu algo de Deus? Está escondido ou você vai colocar para fora? Você recebeu realmente algo das mãos do Senhor?
Ele implantou algo na sua vida, implantou algo no seu espírito, implantou algo na sua mente. Não implantou para você ficar na intimidade do teu quarto e dizer que sabe, não. Implantou para que você seja cidade edificada sobre o monte, sal da terra, luz do mundo. Quando você abrir a boca, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Eu ponho na tua boca as minhas... Jeremias teve um ministério tremendo, glorioso, terrível. Mas qual era a única ferramenta que ele tinha para exercer esse ministério? As palavras que Deus está revelando ao seu espírito. Você tem um ministério? Só acredito ouvindo. Amém? Quem tem ministério é aquele que abre a boca e a gente ouve. Ministério a gente detecta pelo abrir da boca. Jesus falou, a boca fala do que está cheio no coração. Quando comparecer perante os reis, perante os tribunos, não fiquem preocupados diante dos governadores o que vocês vão dizer, não, porque naquela mesma hora o Espírito do vosso Pai ministrará nos vossos lábios o que deveis falar, o que deveis dizer. Se você tem um ministério, só abrindo a boca e a gente ouvindo, para ver se realmente você tem um ministério. Para ver se realmente quando você fala, vem a unção do Espírito Santo junto com as tuas palavras. Vem a testificação do Espírito Santo com o nosso espírito que somos filhos de Deus e que você também é. Ministério tem aqueles que falam as grandezas do reino de Deus. Ministério, a gente detecta quando a palavra bate no nosso ouvido aqui e o Espírito Santo confirma ela. E diz, olha, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, entendeu, irmão, o que está escrito? Arrancar também e derribar, entendeu? Derribar também. Jesus Cristo não veio só para edificar, não, ele veio também para destruir. Não é isso que está escrito na profecia de Isaías? É exatamente isso, eu já li não sei quantas vezes. Está escrito que ele seria posto por cabeça para elevar os montes baixos e para abater os outeiros altos. Que história é essa de monte e outeiro? São os seres humanos, com a sua arrogância, com a sua vaidade, com a sua prepotência. E não foi isso que Jesus Cristo fez? Não abateu mesmo aqueles que achavam os tais? Ô escriba, fariseus, vocês são os tais, né? Deixa eu abater vocês. Hipócritas, vocês como um mosquito engolem um camelo. Quando vieram aqueles 70, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam, mas não se sujeitavam aos escribas e os fariseus. Os filhos do sacerdote foram lá, eu os conjuro por Jesus a quem Paulo prega, o demônio deu surra neles. Aí Jesus Cristo diz assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você não é sábio e entendido, porque no reino de Deus só tem pequenino. Eu te constituo sobre as nações. Meu irmão, não tem presidente, não tem governador. Maior é o Deus que está em você e você é o maior. Neste exato momento, com quem Deus está contando? Com os presidentes ou com as suas orações? Você é maior, muito maior. É hipocrisia comparar. Para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Sim, edificar e plantar, porque a profecia de Isaías 61 diz o quê? Nos constituiu árvores plantadas junto a ribeiros, e mostra que a unção seria para restaurar os antigamente
assolados. Sabe como você já foi assolado? Você sabe como você já foi assolado. Como nós andamos assolados em outras religiões. O papado romano, bem falou Martinho Lutero a respeito deles. Dizia ele, Martinho Lutero, eu não sei se o Papa é o próprio diabo ou se ele é um apóstolo de Cristo. Porque dia a dia eu vejo na vida deles o motivo de Cristo ter sido crucificado. Só rindo mesmo. Por isso que Martinho Lutero foi o que foi e foi perseguido da maneira que foi perseguido. Martinho Lutero tinha uma visão tremenda. Eu estou lendo um livro de história, incluindo vários martírios, e olha o que Martinho Lutero escreveu: receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as santas escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Olha a visão que aquele homem já tinha há tantos anos atrás. Hoje eu te pergunto, as universidades não estão verdadeiramente formando filhos do diabo e servos de Satanás? É o que estão formando as universidades. E ele ainda diz mais assim, olha: toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a palavra de Deus tem de tornar-se corrupta. E o que eu vejo aqui? Política. A política é hoje o maior centro de corrupção. Em todas as nações do mundo se chama política. As palavras estão na tua boca? É necessário um rolo voante invadir a igreja hoje? É necessário o serafim com a tenaz tirada do altar tocar nos teus lábios? Jogar por terra a tua roupagem de timidez, covardia e te revestir com a valentia? Deus só tem um chamado na tua vida. Ele te conheceu desde o ventre e marcou esse dia para você estar aqui, para você ouvir isso. Que Ele tem um chamado contigo. Diga uma coisa, hein? Não estou emocionado não, hein? Eu não sirvo a Cristo com emoção. Com emoção eu servia quando me inclinava debaixo dos bonecos romanos, botava as balinhas para o Cosme e Damião, aquilo era emoção. Hoje não, hoje é razão, nosso culto é racional. Adoramos a Deus em espírito e em verdade, sabemos em quem temos crido, sabemos olhar para o nosso passado e vermos o que éramos e vermos o que somos hoje. Não é emoção não, é razão, é conhecimento, é consciência plena do evangelho que servimos. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Jeremias teve um chamado, você tem também. O espírito que estava sobre Jeremias é o mesmo que está sobre você, sim ou não? É exatamente esse. E tem mais, irmãos. Deus está contando com as nossas vidas. E quando eu chego aqui que este lugar está vazio, dias que não são de culto, eu olho para esse pedaço de chão e digo assim: Senhor, como é que pode o Senhor estar se manifestando tanto nesse pedaço de chão? Como é que pode o Senhor estar realmente derramando a sua glória neste lugar? E o Espírito de Deus fala assim: olha, não derramo a minha glória em lugar algum. Eu derramo a minha glória sobre a minha própria palavra. Verso 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste muito bem, porque o velho é sobre a minha palavra para cumprir. Aonde você estiver, meu irmão, Deus está contigo se as palavras dele estão nos teus lábios. Por onde você passar, o bom perfume de Jesus Cristo ficará, curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo. Aonde Deus levar a tua voz, aonde levar a tua presença, Cristo Jesus será glorificado. E que propósito há mais nas nossas vidas se não for para isto? Que interessa mais viver? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Já dizia Estevão no capítulo 7, quando os homens rangiam os dentes, tapavam os ouvidos, porque não queriam ouvir a sua sabedoria.
Deus habitou com Abraão na Mesopotâmia. No tempo que Deus libertou Israel do Egito, habitou em tendas. Deus não está preocupado com esse templo aí, judeus, que vocês estão achando que Deus está com vocês simplesmente porque o templo está de pé. Jesus Cristo já tinha dito, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, e no ano 70 aquilo aconteceu, não sobrou nada. As chamas destruíram tudo. Para quê? Para Deus mostrar, não só para eles, mas para nós também, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele habita sobre a sua própria palavra. E é isso que diz lá em Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E diz a Escritura, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e esse rio são os seus próprios conceitos, os seus próprios mandamentos, é a sua palavra. Irmão, aonde você for, Deus estará contigo, se a palavra dele contigo permanecer. Quando foi que a igreja viu a maior glória? Quando tinham templos suntuosos? Não, quando eram forasteiros e peregrinos, fugitivos, se reunindo em cavernas, em catatumbas, escondido dentro dos cemitérios, fugindo do Império Romano. Foi quando a igreja conheceu a sua maior glória, quando não tinham aonde habitar, mas a palavra estava nos seus corações ardendo como fogo. A palavra estava queimando, porque naquele tempo eles tinham casa, eles tinham família, eles tinham profissão, eles tinham tudo. Se eles se convertessem era por amor à palavra e não pensando nos bens da terra. Por isso eram crentes de valor. Não tinham medo de passar fome, que nem muita gente hoje vai para a igreja porque tem medo de passar fome, vai para a igreja porque tem medo de perder seu negócio, vai para a igreja para Deus abençoar as obras das suas mãos nas coisas materiais, não no poder de Deus. Aqueles eram crentes de verdade. Nós temos que aprender com quem fez o que tinha que ser feito. Hoje, ser crente é pensar nas coisas da terra, e aí não funciona. Você tem a palavra aí dentro de você. Amanhã, aonde você estiver, esta palavra tem que surtir efeito. Por onde você passar, esta palavra tem que surtir efeito. Você vai impor as mãos amanhã e você vai ver que a palavra tem valor. Muitos estão habitando em templos, megatemplos. Muitos estão morando em palacetes. Foi mencionado aqui João Batista. Ele tinha lugares bons para estar. Como filho de sacerdote, o que seria da vida dele? Sacerdócio. Mas ele rejeitou aquela tradição, aquele aparente bom caminho, e foi para o deserto. E diz Lucas 3:2, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. O que você prefere? A sinagoga, os templos suntuosos, a sombra e a água fresca, ou a palavra do Senhor no deserto? Hoje aqui você está num deserto, e a palavra do Senhor está chegando até você. E eu deixo para você uma frase que diz, olha, sem Bíblia não há Deus. Jeremias, que viste uma vara de amendoeira, tu viste muito bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que a palavra diz? Que ele te plantou para arrancar, para destruir, e também te plantou para edificar. Tem vidas que estão sendo destruídas por falsas doutrinas. Você foi levantado para desfazer as obras do diabo. A palavra está nos teus lábios para você usá-la com poder e glória. Tenha coragem, tenha valentia. Jeremias, o que eu estou te dando, no verso 9,
tocou-me na boca o Senhor e disse: ponho as minhas palavras. Jeremias, agora aqui no verso 12, eu estou dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que eu te dei, eu sustento. Você recebeu uma palavra que Jesus Cristo cura? Você recebeu uma palavra que Ele é autoridade sobre todo o principado, toda a potestade? Você recebeu uma palavra que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido? Recebeu a palavra que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Recebeu a palavra que nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão? Recebeu a palavra que Deus é Senhor na tua vida, o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Se você recebeu essa palavra, Ele vela sobre ela para cumprir. Ele está na sua vida para isso. O conceito dele é compromisso com a sua palavra. Então, querido, o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança. Meu irmão, não vem dizer para Deus que você é incapaz. Não diga para Deus que você é impotente. Não diga para Deus que você não pode. Todo mundo que Deus chamou e disse que não podia, Deus não deu ouvidos para isso, insistiu e mostrou que podia. E a Escritura diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Moisés, não, eu não posso. Não, Moisés, tu vai. Não, Senhor, vai. Não foi? Gideão, não, Senhor, eu sou o menor. Não, eu sou o mínimo. O meu milheiro é o menor. Não foi? Jeremias, não foi? Isaías, não foi? Ezequiel, não foi? Daniel, não foi? E você? Você vai também. Você vai também. Ele vai te capacitar, você vai também. Ele só precisa que você realmente seja um valente, ousado na palavra. Não se acovarde não. Por quê? Se Deus não contar contigo, vai contar com quem? Ele quer contar contigo. Você precisa ouvir Deus falar nessa noite contigo e dizer assim: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísses da madre eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Tenha consciência de que o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, e Ele te ungiu para pregar boas novas aos mansos, proclamar libertação aos cativos, abertura da prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, sem esquecer o dia da vingança do nosso Deus. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.